A nossa jornada de fé, através do Evangelho de Jesus, começou. Nós cremos que o ungido de Deus se fez pão da vida, habitou entre nós e nos convidou a sentar à mesa com Ele e desfrutarmos da sua palavra, presença e poder. Juntos, nós vamos refletir sobre o memorial da Santa Ceia do Senhor e o significado profético dos seus elementos para as nossas vidas hoje. E, na quinta semana de Quaresma, vamos trilhar uma jornada sobre o Calvário e a morte de Jesus, reconhecendo o poder do seu sacrifício que nos trouxe vida. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, nós temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Abra o seu coração. Coloque a sua atenção no que o Espírito vai falar por meio dessa mensagem hoje. Seja bem-vindo e vamos celebrar o poder da entrega de Jesus e agradecer a sua jornada sacrificial por cada um de nós durante esses 40 dias, nos preparando para a Páscoa do nosso Senhor. Bem-vindos à quinta mensagem da série O Poder da Entrega de Jesus. Então, durante esses 40 dias, estamos nesta jornada, refletindo e meditando e aplicando todos os princípios acerca da jornada sacrificial de Jesus por nós. Se você está vindo hoje pela primeira vez, ou está também chegando agora e não veio em alguma das celebrações passadas, eu gostaria de pedir a você que você acesse o canal do YouTube da igreja, o ICTV, para que você possa receber todas as mensagens da série, as 4 anteriores. E você que não assistiu, assista, e você que já assistiu também. São mensagens bíblicas profundas nos evangelhos e fazem toda a diferença para nós. Vale a pena também receber de novo. Como eu digo, você já deve ter ouvido eu falar isso, nós não podemos celebrar a Páscoa de qualquer maneira. A nossa vida, nossa mente, nosso espírito precisa ser preparado. Por quê? Porque é uma semana muito rica de contrição, de arrependimento, de profunda reflexão, porque é a ocasião mais especial dentro do nosso calendário litúrgico para celebrarmos. Por quê? Até mesmo que o do Natal. O Natal pode ser mais famoso pelo comércio. Mas, se Jesus tivesse nascido como nasceu da Virgem Maria, veio, o Verbo se encarnou, fez vida, como cremos e celebramos, mas este mesmo Jesus não tivesse morrido vicariamente por nossos pecados na cruz, como acabamos de relembrar na ceia, o seu corpo e o seu sangue vertido por nós, nós não seríamos salvos. Não é o fato de Jesus ter nascido no nosso mundo pela Virgem Maria que nos salvou. É o fato de Jesus ter morrido como Ele morreu. Ele poderia ter vindo sem pecado como veio, viver uma vida pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus, mas se não tivesse morrido em nosso lugar, eu e você teríamos que pagar pelos nossos pecados na cruz. Então, a Páscoa é entender que Ele morreu a minha morte para eu não precisar morrer a morte dele. Ele se sacrificou para que eu não precisasse me sacrificar. É uma substituição. Ele me trouxe a redenção, Ele redimiu pelos meus pecados. Então, isto faz da celebração da Páscoa única e toda especial. Hoje, esta igreja cheia aqui e os cristãos ao redor do mundo inteiro celebrando que somos livres em Jesus, como pegamos e dizemos hoje, eu sou livre. Por quê? Porque Cristo fez-se morte por mim e você. Então, celebramos isso. Isso é um significado muito profundo na nossa fé. Então, a Quaresma é sobre isso. Entender esse plano de redenção e
à medida em que eu entendo estar completamente apaixonado por Jesus, completamente comprometido com Ele, mortificando a minha carne cada dia e me comprometendo a viver uma vida missional até que Ele volte. Amém? Entregando ao Senhor meu tempo, meus dons, meus talentos, meu serviço ministerial até que Ele volte. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, eu creio que através desta série estamos de fato redescobrindo e colocando isso no seu devido lugar. E esse livro de Léo Bigger e Suzanne Bigger pode te ajudar também nesta disciplina de viver não só numa perspectiva religiosa e de calendário, mas de a cada momento em que você tiver o privilégio de relembrar a ceia do Senhor, fazer isso no seu significado mais profundo. Na página 75, diz assim: beba do vinho, este é seu sangue, que foi derramado para a sua promessa de vida eterna, para que a salvação fosse possível, porque não era possível, ela se tornou possível mediante ao sangue derramado. Eu não vou deixar que o poder da sua nova aliança seja desperdiçado. Então eu troco pela cruz, diga comigo, a doença pela saúde, a morte pela vida, o coração partido pelo novo coração, o pecado pela santidade, as atitudes erradas pelas atitudes verdadeiras, a ganância pela generosidade, o ressentimento pelo perdão, o ódio pelo amor. Amém? Tudo isso é pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 15, e você pode deixar sua Bíblia aberta neste capítulo do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu vou ler na NVT, você pode ler na NVT também, ou na sua Bíblia impressa, na versão que você tem, NVI, Almeida, Linguagem de Hoje, ou NVT. E também no seu smartphone você pode escolher qual deseja ler no app da YouVersion. E aí você pode ler comigo no mesmo que eu vou ler, que é a NVT, que também tem na YouVersion. Eu vou ler do verso 33 ao verso 41, mas depois que eu ler, deixa a sua Bíblia aberta, porque daqui vamos tirar os princípios da palavra para aplicar a nossa vida hoje sobre a morte de Jesus, seu sacrifício vicário por nós. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando por Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo rasgou em 2 partes, de cima para baixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu o que havia acontecido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e havia servido na Galiléia com ele. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos em nome de Jesus. Amém? Inclusive, fazer um parênteses aqui para agradecer e destacar a importância das mulheres no ministério de Jesus.
Olha que interessante. Dias atrás pregamos sobre a dor no Getsemane. Jesus estava lá com 3 dos seus discípulos mais íntimos. E por 3 vezes Jesus voltou até o jardim do Getsemane. E o que os seus discípulos homens estavam fazendo? Dormindo. As mulheres que acompanharam Jesus durante os 3 anos do seu ministério na Galileia foram as últimas na cruz, foram as primeiras na tumba na ressurreição de domingo e acompanharam Jesus durante todo o tempo. E o texto que acabamos de ler dá ênfase nas 3 que estavam com Jesus na hora da crucificação e de outras que o texto nem cita, mas fala das mulheres que faziam parte do seu ministério. Qualquer cristão que despreze a importância das mulheres no ministério está na contramão do Evangelho e antagonista de Jesus. Por um sentido muito óbvio, porque alguns usam um argumento muito ignorante para dizer que Jesus não tinha discípula. Numa sociedade patriarcal, num contexto muito difícil para as mulheres que tinham que cuidar dos filhos, da casa e de tudo, e dentro de um contexto que Jesus era solteiro, como é que Jesus ia ter mulheres entre os seus 12? Já falavam de Jesus e o atacavam de tudo quanto é coisa. Falavam que ele era Beelzebu, que ele era um arruaceiro, que ele era um tumultuador, um aproveitador. Então, naturalmente, por uma questão óbvia e ética, Jesus fazia viagens, então ele tinha que andar e viajar com homens. Mas não quer dizer que o ministério de Jesus não tinha mulheres. O texto que você viu, eu li de Marcos 15, diz, tem uma igreja na cidade de Magdala, cidade de Maria Madalena, que você pode ir a Israel e ver, naquelas ruínas tem uma igreja em que no hall de entrada da igreja tem várias colunas, onde cada uma delas é dedicada às mulheres que os evangelhos citam no ministério de Jesus, mostrando a importância das mulheres no ministério de Jesus lá em Magdala. Então, nossa igreja faz o mesmo. Nossa igreja tem mulheres que servem no conselho administrativo financeiro da igreja, tem homens e mulheres, de 15 tem 6 mulheres. Nós temos mulheres obreiras, mulheres ministras, mulheres pastoras. Nós temos mulheres no aconselhamento, na pregação, na visitação. Nós temos as mulheres servindo em todos os ministérios da igreja, liderando GDC, servindo em ministério, liderando ministério. E quando são chamadas para pastor, tem o mesmo processo que os pastores também. Não é porque são mulheres que é menos, todas fazem o mesmo curso, passam por o mesmo processo e o mesmo concílio para se tornarem pastoras as que são chamadas. Então, eu queria que todas as mulheres ficassem de pé e nós aplaudíssemos e honrássemos as mulheres da nossa igreja. Deus abençoe a vida e ministério das nossas mulheres. Deus abençoe Leila, Amanda e todas as mulheres, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês não são melhores do que os homens, também não são piores. São amadas de Deus, filhas amadas do Senhor, que Ele deu dons, talentos, tem capacidades. O que tem são funções diferentes na família e no corpo de Cristo. E tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Você que é homem, seja feliz e realizado por ser um homem. E seja um homem de honra. Você, mulher, seja feliz e realizada por ser mulher. E seja uma mulher feminina para a glória de Deus. Amém? Então, fechando esse parênteses aqui, mas senti de Deus de aproveitar esta oportunidade e destacar e agradecer a cada uma das mulheres. Continuem sendo bênção para o plano de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos correr então a este texto. Jesus, ele não tinha pecado algum,
Mas naquele tempo, por uma questão política, ele foi julgado injustamente e foi condenado. Veja só, em Marcos 15, no mesmo texto que a sua Bíblia está aberta, no primeiro verso. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarraram Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Os romanos, eles tinham um costume, por ser um império muito grande e muito cruel, na força da espada, eles cresceram muito, todos nós já estudamos, ou no ensino médio, ou na faculdade, a abrangência do Império Romano. Todo o norte da África, chegando até a Etiópia, toda a Euroásia, ali na Ásia Menor, atual Turquia, toda a Europa, até a Alemanha, tem um filme chamado A Última Legião, que mostra aonde chegou a legião romana. Chegaram na Britânia, tem grandes descobertas arqueológicas até hoje, em toda a Europa, lá no norte da Alemanha, mostrando o poderio do Império Romano. Só que para fazer isso, numa época bárbara, eles usavam o poder da força muito forte para isso. Mas eles também usavam o poder da diplomacia e da política. Então, quando eles chegavam num povo, eles negociavam. E uma das coisas que eles negociavam, sabe o que é? A religião. Pois eles sabiam o poder da religião. Quando eles conquistaram o povo judeu, eles sabiam que a religião para o judeu era muito importante. Então, eles permitiram que o povo judeu tivesse o seu templo, os seus costumes, a sua adoração, a sua liturgia. O romano não entrava nisso. Isso chamava-se a Pax Romana. Era uma política já que eles conquistaram para continuar subjugando o povo. E essa liberdade era tão grande que eles permitiram o povo judeu de ter um tribunal. Por quê? Como os judeus eram religiosos segundo a lei mosaica, quem não andasse segundo a lei mosaica tinha que ser julgado. Só que Roma não tinha competência e nem interesse para isso. Então eles permitiram que os judeus tivessem uma guarda. E esta guarda e estes soldados, eles agiam como uma guarda religiosa. Quando Jesus foi entregue aos romanos, os romanos não tinham nenhuma acusação sobre Jesus, porque Jesus não tinha transgredido nenhuma lei romana. Mas os religiosos judeus o viam que sim. Então eles entregam. Tanto é, nós já representamos muito aqui nos Altos de Páscoa, que Pilatos não encontra erro nele nenhum crime, e manda para Herodes, que também não encontra crime nenhum, e devolve. Até porque o povo judeu estava numa fase que eles estavam se rebelando contra Roma. Havia uma cobrança de impostos muito altas, o Império Romano estava meio perdendo o controle. Então, nem Herodes, nem Pilatos queriam também ir contra a população. Eles queriam deixar bem claro que, para Roma, Jesus não tinha problema nenhum. Mas diz esse texto aqui, que então eles armam uma situação e levam Jesus à prisão e entregam lá na Fortaleza Antônia para que Pilatos o julgasse. Na verdade, se nós fôssemos hoje pegar um laudo do IML, vamos dizer que Jesus, naquele tempo, fosse como hoje, toda pessoa que morria tinha que ter um laudo do IML. O que iria aparecer no laudo de Jesus? Por que ele foi morto? Jesus era jovem, ele não tinha problema de saúde, com 33 anos. Jesus não caiu de lugar nenhum, Jesus não sofreu um acidente. O laudo iria sair. Ele morreu por amor.
Ele morreu por amor a mim e a você. Porque o único crime que Jesus cometeu foi amar. Ele amou o mundo de uma maneira tão grande que incomodou aos religiosos. A sua graça foi tão grande. Então, vamos ver 5 princípios da palavra de Deus que Jesus, o Cristo crucificado, que toma agora o centro das nossas vidas, o centro da nossa adoração, que antes de Jesus era no templo e tinha um véu que separava, e exatamente no dia que ele morreu, esse véu se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. É um detalhe, mas um detalhe muito importante. Por que o véu não rasga de baixo para cima? Porque de baixo para cima um homem poderia rasgar. Mas de cima para baixo, com a altura que tinha o templo, só um motivo espiritual podia gravar. Então foi uma intervenção divina que rasga o véu de cima para baixo, para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando. Então a morte e a vida de Jesus trazem para nós muitos ensinos, e hoje vamos ver especificamente sobre a sua morte. A morte de Jesus nos revela para nós hoje o amor de Deus moveu Jesus até a morte. Ele não foi lá revoltado, ele não foi lá obrigado, ele não foi lá para agradar ninguém, ele foi lá por amor. Marcos 15, 4 e 5. Vamos ler juntos? Então Pilatos lhe perguntou novamente. Vamos lá? Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Ele não foi apenas a uma morte cruenta, sem propósito. Ele foi lá com uma decisão em mente. Fazer a vontade do Pai. Em amor, o Cordeiro. A maior lição que podemos tirar de tudo isso é que Jesus não foi vítima do Império Romano. Jesus não foi alvo apenas do ódio, da justiça dos fariseus, mas ele manifestou a sua maravilhosa graça e o seu amor incondicional. Então a causa da morte de Jesus foi o amor, uma entrega incondicional de amor. Jesus Cristo foi puramente movido por amor. Vamos ler João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arquimedes, um grego que mudou o mundo do seu tempo e tem implicações até hoje para nós, na física, na matemática, na engenharia, ele diz: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu mudo o mundo. O cristianismo mudou o mundo com um ponto de apoio que se chama a morte de Jesus Cristo na cruz. O amor de Jesus Cristo na cruz. Por isso hoje nós estamos aqui. Por isso hoje nós temos direitos humanos. Por isso hoje nós temos caridade no mundo. Por isso hoje tem Estado de Direito. Por isso tem liberdade de ir e vir. Isso não brotou do nada. Nos dias de Jesus, isso era completamente impossível. Para um leproso, morte. Para uma criança não era contada. Para uma mulher rejeitada. Mas Jesus foi a alavanca, o ponto de apoio que mudou o mundo. E hoje nós estamos aqui, a igreja cheia, celebrando Jesus. Por quê? Porque isso aconteceu, é história. Aleluia! Esse cordeiro não disse nada. E para se igualar, eu fui criado no interior do estado do Rio, e a minha família tinha um quintal grande, e a gente tinha uma ceva de porcos. E Felipe era uma coisa muito interessante. A gente não tinha porcos para vender. Era uma coisa de consumo doméstico. E aquilo tinha um ritual até de família e de vizinhos. Porque tinha os vizinhos que ajudavam na engorda. Então, no dia que o porco era morto, os filhos, eu, a Sara, o Jorge, a gente tinha um ritual de
pegar uma parte do porco e levar na casa, que ajudou na engorda do porco. Quem teve essa experiência? Aí vários tiveram, tem um pessoal acima de 50 aí também, né? Quem viveu no tempo rural, em cidades e no interior viu isso. E era muito interessante. Então essa parte era a parte boa. A parte de comer o porquinho, a parte de dividir com aqueles que ajudaram a engordar. Mas tinha uma parte que eu detestava. Eu ia para dentro de casa e botava o travesseiro na minha cabeça. Era a hora do abate do porco. Porque o porco, ele é escandaloso. Coitado, também não dá para dizer que ele é escandaloso, porque se eu e você estivéssemos lá, a gente ia fazer igual, né? Então, o porco, ele grita, grita, grita. E é um grito tão, né, Xande? É um grito doído, sofrido. Né, Fernando? Você lembra do grito do porco? E aquele momento era muito difícil. Jesus, ele não foi como um porco na cruz. Ele foi como o Cordeiro de Deus. Ele foi em silêncio. Ele foi submisso. Ele sabia tudo o que está acontecendo. Tanto é que ele pediu, se fosse possível, passe. Porque ele era 100% Jesus histórico e 100% o Cristo da fé. Mas ele foi por amor. Quando você estiver celebrando aqui no Alto de Páscoa, pense nisso. Quando você estiver adorando Jesus na celebração da igreja, lembre-se disso. Quando você estiver tomando o pão e o vinho na ceia, lembre-se disso. É uma realidade, é uma entrega, é um sacrifício, algo que ele fez por amor a você. O amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Não foi o ódio, não foi o desespero, não foi o medo. Segundo, a vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a obediência é o caminho para a redenção. Batiam na cabeça dele com vara, cuspiam nele, ajoelharam-se diante dele para escarnecer da sua fé e prestaram adoração zombando dele e até arrancaram o seu manto até que ele chegasse na crucificação. E nada disso tirou Jesus do governo, do controle. Jesus estava no controle de tudo. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, na carta da alegria, que ele escreve preso lá na cidade de Cesareia, de Marítima, e diferente de Jesus, Paulo era cidadão romano. Quem era cidadão romano tinha acesso à justiça romana. Então Paulo sabia que estava sendo preso e condenado injustamente pelos judeus, então ele apelou a Agripa, que apelou a César, então ele ficou preso esperando o julgamento. Jesus não, porque Jesus era um judeu. Se é um judeu, é um escravo, então não tinha acesso à corte romana. Paulo então, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que deveria apegar-se, mas fez o quê? Diga comigo, igreja: esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até o quê? A morte, e morte de cruz. Então o foco não era a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. Ele diz em Lucas 22, 42, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vida e a morte de Jesus nos revelam também, terceiro, querido, uma outra verdade genuína e profunda do Evangelho, que a decisão de Jesus tem um impacto sobre todos nós. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que dizia: ele foi contado entre os transgressores. Por isso nossa igreja colocou ali, não é um enfeite, mas um memorial de fé para pregar a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a nossa nação, através da Via Dutra, que foi por amor. Aquele mirante
é um memorial de fé, que nos lembra que há uma cruz maior ali de Jesus, ladeada por duas menores, que dois ladrões que mereciam estar ali, segundo a lei romana, um deles arrependeu-se. Como está aqui, Jesus escolheu a cruz, e Ele também espera, como Paulo reafirmou aos Filipenses, que também a gente escolha, não a cruz, porque Ele já levou a cruz, mas a gente escolha imitá-lo na sua jornada de renúncia, de entrega por amor, como está em 2 Coríntios 5, 21. Então, o pecador é livre porque o Deus tornou-se pecado por nós. Léo Bigger, no seu livro Redescobrindo a Ceia, ele diz: deixe que Deus molde sua vida e não permita que a vida o deforme. Então entenda que esse livro que tanto amamos, que lemos, que aqui está a nossa âncora, nosso alicerce, que nos ensina a amar Deus, amar a história de Deus, o povo de Deus, e nos ensinou sobre a Páscoa. Tudo o que a gente sabe sobre a Páscoa, que a humanidade sabe sobre a Páscoa, foi aprendida nesse livro. Tudo o que você vai ver no alto de Páscoa foi aprendido nesse livro. Então, continue amando a palavra de Deus. Continue obedecendo a palavra de Deus. Porque olha para cá, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Não tem um segundo termo. Quanto mais o ler e obedecer, mais você vai se afastar do pecado. E geralmente, o que nos leva ao pecado é parar de ler, é deixar ele guardado lá e não obedecer. Coloca o foco na vontade de Jesus. Amém? Então tem um impacto para nós até hoje. Nós estamos aqui até hoje falando sobre isso e faremos até que Ele volte. Então aproveite também nesse tempo de Páscoa, convide parentes, amigos e traga aqui no mirante da cruz do Calvário. Ali tem essa história de Lucas 23, 40 e 43, que segundo a tradição o nome era Dimas. Ele diz que aceitava o perdão de Jesus e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Tem vindo pessoas da cidade inteira, vem aqui, passa na portaria e se dirigem para lá. Ali inclusive tem um totem que você pode acionar e você ouve a história do Evangelho em português, inglês e espanhol. Deixa que Deus faça. E são pregações do Evangelho de Jesus. Nós pregamos com múltiplos anzóis, mas ali está esse memorial para a glória de Deus e salvação de todos. Amém? Quarto, a vida e a morte de Jesus Cristo nos revela que o acesso está aberto direto para Deus. Por volta das 3 horas da tarde, ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele se sentiu desamparado? É a única vez em todos os evangelhos que Jesus chama a Deus de Deus e não de Pai. Por quê? Ele foi para a cruz, se sentiu abandonado, se sentiu órfão, para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos. Isso é poderoso. Essa é a nossa fé, igreja. O véu que separava já não separa mais. Hoje louvamos ao Senhor aqui de uma maneira tão poderosa, porque não tem mais véu. Portanto, irmãos, como diz Hebreus capítulo 10, 19 e 20, a carta aos Hebreus foi escrita para que os judeus entendessem claramente o Evangelho de Jesus. Leia comigo. Portanto, família e igreja da cidade, irmãos e irmãs, queridos amigos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Agora nós entramos no Santo dos Santos, todos, não só um sacerdote, e todos, por um único acesso. Qual é? O que acabamos de celebrar, o sangue de Jesus Cristo nos deu esse acesso para a vida plena. Então, confesse Jesus Cristo publicamente e permaneça nele,
porque Ele é o Filho de Deus, diz 1 João 4,15. E essa salvação é para todos, é para todos. Portanto, Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Aleluia! E por último, a vida e a morte de Jesus Cristo revelam que a fé está disponível para todos que creem. O centurião, naquele momento, reconheceu. Leia comigo, verso 39, a parte B. Realmente, este homem era o Filho de Deus. O mundo não reconheceu, Roma não reconheceu, os judeus não reconheceram, mas todo aquele que nele creu e se arrependeu, até mesmo aquele soldado romano que tinha acabado de executá-lo, percebeu naquele instante que o céu invadiu a terra. Então, queridos, estas marcas são bases, colunas da nossa fé. Não é um evento só. A morte de Jesus garantiu para você tudo isso. Esses 5 princípios aqui são provas, evidências da nossa fé. Então confesse Jesus, porque tudo isso foi por amor a você. Sabemos que um homem, um dos seus discípulos, rico, famoso, membro do Sinédrio, também creu nele, porque a salvação é para o pobre e é para o rico, é para os de perto e de longe. José de Arimateia, membro de destaque no Sinédrio, mas a quem esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele creu em Jesus e queria fazer esta homenagem a Jesus. Providenciou 2 coisas que Jesus nem tinha: um lenço de linho para enrolar o corpo de Jesus e um túmulo novo para sepultar Jesus. Ele deu o seu melhor a Jesus, como todos nós também temos que fazer na nossa vida. Esse é o Evangelho. E vamos aproveitar esse tempo. Essa semana eu fui visitar um GDC da igreja. Com muita alegria estive com os irmãos. A irmã Adriana me convidou. E depois de ministrar o estudo de Filipenses, que a gente está estudando as cartas, eu fiz um apelo. E um casal que tinha tomado a decisão na igreja, mas não tinha tomado a decisão do batismo, tomou a decisão no GDC e vão se batizar. Essa semana eu estive celebrando com o Denis, a Rose e o Marcelo os 15 anos do Hospital do GAC, porque o GAC como movimento vai fazer 30 anos, mas como hospital 15. E depois da cerimônia, a Rose me trouxe um casal e eu pude dar atenção para eles e orar com eles. Mas eu percebi que aquele momento não foi suficiente. Aquela mulher estava com uma fome de Deus, que foi evidente para mim. E eu falei: Rose, marca um horário, traz ela lá no meu gabinete. Ela veio essa semana. E depois da gente conversar, eu olhei para ela e falei: Priscila, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sabe o que ela disse? Sim, eu quero. Então, querido, em todo tempo, em todo lugar, nos GDCs, nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, as pessoas estão buscando. Não desista de ninguém. É um parente seu, é um filho que está longe, continue orando. É um colega de trabalho, é um colega de faculdade, de escola, continue. Ah, pastor, eu queria tanto trazer no alto de Páscoa, não tem mais ingresso. Querido, isso é sinal de avivamento na nossa cidade. São 10 apresentações, mais de 50 mil pessoas, e que foi distribuído em menos de 1 hora cada um desses 2 lotes. Então deixa eu te dar um conselho. Se você não pegou, desiste não. Pastor, eu vou lá nem que for ali fora para ficar orando pelo que vai estar acontecendo aqui dentro. Eu vou para servir, vou para ajudar no trânsito, vou para ficar em intercessão.
Se der para eu entrar, eu entro. Se não é, com Jesus, se eu não cair, eu me jogo. Mas eu não vou reclamar, porque você imaginou, gente, se a gente estivesse aqui apelando, Leila? Gente, foi distribuído e não teve interesse. Não, querido, glória a Deus. Se tivesse 20 apresentações, estaria tudo cheio, porque a mão de Deus está sobre este lugar. Mas não é para fazer um show, é para anunciar um evangelho, a missão de Jesus. Então é um tempo da graça e do favor de Deus. Estamos entrando no 4º mês, mais de 600 batismos. Vamos orar por essas pessoas, vamos levar para o GDC, vamos discipular, vamos ajudar a crescer na fé, porque foi tudo por amor a nós. Jesus morreu na cruz para que hoje isso estivesse acontecendo. Valeu a pena. Aleluia! Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.